Esperando um pouquinho, também não foi como louco para o ataque. No segundo tempo, o jogo também não virou um grande jogo, uma grande partida. Num determinado momento, claro, o Palmeiras partiu para cima. O Cuca fez as mudanças para deixar o time mais ofensivo, achou ali o seu gol no chute do Keno, mas esse gol do Diogo Barbosa já no finalzinho da partida ali, faltando menos de 10 minutos, acaba classificando o Cruzeiro, resultado importantíssimo para o Cruzeiro, que estaria muito pressionado, e um resultado que pressiona o Palmeiras. A história do ganhou, mas não levou. Na Vila Belmiro, o Santos fez 4-2 no Flamengo, precisava de mais um gol para se classificar. O Flamengo havia vencido por 2-0. O rubro-negro avança, está na semifinal, mas com muito mais emoção do que esperava o torcedor, né, Mauro? Pois é, o Santos do Levi joga assim, né? Se fosse um lutador de boxe, seria daquele que fica trocando golpes o tempo todo, né? Não tem luta estudada, vai pro pau, apanha e dá. Então é jogo aberto o tempo todo. O Santos fez o seu jogo, buscou o resultado de que precisava, faltou um gol. Agora, a atuação do Flamengo, que pela primeira vez toma 4 gols no ano, é algo para ser muito discutido, mas muito discutido. Uma coisa vergonhosa, mais uma vez, um jogo que estava em tese controlado, acabou sendo um sofrimento para o torcedor do Flamengo. E o técnico Zé Ricardo, com as suas escolhas absurdas, terminou o jogo com Muralha, Rafael Vaz, Márcio Araújo e Gabriel em campo. Faça-me um favor, o Flamengo contrata 500 jogadores caros e ele termina o jogo com 4 dos piores jogadores do elenco reunidos e toma mais um gol no final. O que acontece? É uma paixão avassaladora por jogadores medíocres, na acepção da palavra? Realmente? Nós falaremos sobre isso mais adiante, né? Até algumas pessoas falam, não, mas os que não estão inscritos na Copa do Brasil não podem jogar. Ainda assim, ele tinha opções e colocou essa turma toda em campo. Leonardo Bertozzi, o Botafogo é o time das façanhas, né? Incrível. Precisava vencer por 2-0 e venceu por 3-0. Fez 3-0 no Galo, que estreou Rogério Micali da pior forma possível, com eliminação na Copa do Brasil. Paulo, hoje a gente viu bem a diferença do que é um time, na acepção da palavra, com organização, com solidariedade, com companheirismo, com responsabilidade com as cores do clube que defende, e o outro é apenas um bando de jogadores, né? Um clube que está com o futebol à deriva, né? Do presidente que é secretário da prefeitura, que acha que o trabalho dele é só assinar o cheque e depois cobrar, como se ele tivesse algum conhecimento ou moral para cobrar de alguém. Ele está jogando no lixo o que o Atlético construiu nos últimos anos, quando voltou a ser um time que disputava títulos, e hoje não vai ser mais, né? Ou alguém acha que esse time vai fazer alguma coisa na Libertadores? Tá vendo aí o gol do Roger e vai ver o gol do Gilson no final do jogo. E o Botafogo é isso aí. O Botafogo, quando tem a intensidade certa, quando tem a noite de Copa mesmo, esse é um time das noites de Copa, né? E mais uma vez foi assim. Vai fazer um grande clássico com o Flamengo na semifinal. 3 para o Botafogo, 0 para o Atlético no Newton Santos. O Botafogo avança, está na semifinal da Copa do Brasil. Copeiro! Como bem disse, como bem resumiu o Léo. Arnaldo, brasileiro se dando bem na Copa Sul-Americana. Agora há pouco o Corinthians fez 2-0 no Patriotas, com alguns jogadores poupados, não exatamente um time reserva, alguns titulares foram mantidos em ação e o Corinthians fez 2-0 no Patriotas em sua arena. Com tranquilidade, né? Até se poupando dentro do jogo. E agora, como adversário, aí um adversário provavelmente mais exigente, o Racing da Argentina ou o Independiente de Medellín da Colômbia. Curiosamente, podemos ter os cruzamentos entre brasileiros, né? Provavelmente Flamengo e Chapecoense, provavelmente Ponte Preta e Sport, e o outro brasileiro sobrevivente, o Fluminense, bem de novo, mas vai ter que jogar na altura. Ou na altura de Quito, LDU, Fluminense LDU, a gente lembra bem, né? Final de Libertadores, ou contra o Bolívar em La Paz, que também é uma altitude que compromete mais que o próprio time boliviano. Mas os brasileiros na Sul-Americana até agora, tranquilo. Linha de quarta para você participar. Nós começamos com a classificação rubro-negra na Vila Belmiro, 4-2, mas veja só. Aqui, ó, Thiago Reis, Zé Ricardo, desisti de você, já deu. Elson Santos, hashtag fora Zé Ricardo, fora Rafael Vaz, fora Márcio Araújo, fora Gabriel, fora Paulo Andrade. Não, Paulo Andrade não. Ele me poupou aqui do fora. Mas é incrível, né? O Flamengo se classifica e você olha nas redes sociais e acompanha, realmente o clima não é nada animador, né, Mauro? E até é curioso, porque o Flamengo fez 1-0 com o Berrio, com um passe vertical do Diego. O Diego tem feito em alguns momentos esse tipo de jogada.
ao invés de ficar só cruzando bolas, ele consegue fazer o passe, mas com espaço, com profundidade. Aquele passe que quebra ali a defesa adversária, que encontra o espaço quando o time adversário está fechado perto da área, ele raramente consegue. Mas já é um progresso. Deu um passe longo, preciso, o Berrio muito rápido, fez 1-0. Ali parecia que as coisas estavam bem encaminhadas, mas o Flamengo fez questão de se complicar em diferentes momentos do jogo. E o jogo do Santos é um jogo briga de rua, dando tapa, tomando tapa, e dá porrada para lá, dá para cá, e avança, e ataca, e se expõe. E dessa maneira o Santos chegou a virar o jogo, o Flamengo chegou a fazer o gol de empate. E aí vem a sequência de atrapalhadas, né? O Rafael Vaz cede um escanteio, uma bola totalmente dominada. Aliás, o repórter Eric Faria, na transmissão da TV Globo, que foi não para São Paulo, mas para a rede, para o Rio de Janeiro e outras capitais, outras cidades e estados, chamou a atenção na transmissão para a reação dos jogadores indignados com o Rafael Vaz, reclamando com o técnico Zé Ricardo pela forma como ele foi displicente, irresponsável até, cedendo o escanteio, de onde sai o gol do Copete, também com falha coletiva da defesa e mão de alface de Alex Muralha, né? Bola nas mãos dele, ele aceitou. Goleiro que só esteve em campo porque, de uma forma até absurda, o Zé Ricardo barrou o menino Thiago, que não vinha jogando tão bem, mas não vinha jogando mal. Não vinha comprometendo. E a alegação dele, à beira do gramado antes do jogo, foi: o Alex está treinando muito bem. Para isso, ora, Zé Ricardo, faça-me um favor. Aí é uma brincadeira, né? Saiu mal do gol em várias oportunidades, inclusive no último gol, já nos acréscimos. E o Santos, quando tomou um gol no início, mais do que nunca tinha que ir para o jogo aberto. Tentar chegar aos gols e contar com a estabilidade do seu adversário. Quase conseguiu. O Flamengo, ao contrário, time que não teve equilíbrio para segurar a bola, para contornar os momentos difíceis do jogo e com falhas individuais. Esses 4 que terminaram juntos começaram e foram até o final. O goleiro Muralha, que foi barrado por deficiência técnica, voltou hoje mostrando que está pior do que nunca, né? O Rafael Vaz, que é um zagueiro contratado no momento que não havia dinheiro e não havia possibilidade de buscar alguém melhor. Outros zagueiros foram contratados, mas ele continua jogando. O Márcio Araújo, que falhou no terceiro gol em 2 disputas de bola até a conclusão do Vitor Ferraz, né? E o Gabriel entrou no final para presentear a todos os presentes, ele que não joga há um bom tempo, estava contundido, né? Mas o Diego Alves, Rodolfo, Everton Ribeiro, Giovânio estão todos fora da Copa do Brasil. Mas no banco de reservas, ele tinha Thiago, Juan, Rômulo, Arão, Mancoelho, Paquetá, Vinícius Júnior, além do Felipe Viseu, no centroavante. E ele colocou o quarteto em si, né? Reunido no campo de jogo. Não dá para entender, gente. Qual é a ideia do Zé Ricardo, o que ele pretende com isso, se é uma identificação muito grande com jogadores medíocres na acepção da palavra, mesmo com o investimento pesado que o clube faz no seu elenco de futebol, sem segurança, não sei, talvez Freud possa explicar, eu não consigo encontrar explicação para isso. É algo sério que merece, sim, muita discussão interna. Não dá para vir dirigente de clube botar panos quentes no quase papelão que hoje o Flamengo correu. O Santos, não. O Santos tentou do jeito que era possível. Não é mais o Santos do Dorival, não é mais o Santos que troca de passes, do controle do jogo com a bola nos pés. É o jogo do Santos de trocar golpes, né? E que, por muito pouco, não chegou lá. Houve ainda um pênalti marcado contra o Flamengo, que a arbitragem voltou atrás, com o Flávio Rodrigues, o quarto árbitro, socorrendo o Voaden. Imediatamente, lógico, vem a interpretação de muitos de que houve aí a jogada, né? Intervenção externa. Salvo Espínola, nosso especialista, está na Vila Belmiro, falei com ele durante o jogo, e ele deu o seguinte depoimento: a bola muda de direção, eu daqui de cima vi, o quarto árbitro também percebeu. Cansado, o Voaden, longe, não notou e foi socorrido pelo seu quarto árbitro. É claro que muita gente vai fazer afirmações de que foi a televisão e tudo, acho até que realmente foi muito rápido, né? A explicação do salvo é essa, me parece muito razoável, mas independentemente de qualquer coisa, o Santos lutou da maneira que vem lutando sempre nos jogos que disputa, né? Costuma ser assim, por isso o Vanderlei faz tantas defesas, né? E o Flamengo, mesmo tendo alguns momentos bons, deixando de ser aquele time que não fere, que não agride o adversário, como nessa jogada do gol, por exemplo, do Guerreiro, depois cometeu muitos erros e alguns com participação direta de 3 desses 4 jogadores, dos quais o técnico Zé Ricardo parece não querer abrir mão, apesar de ter um cardápio muito farto à sua frente. É o cara que vai no melhor restaurante, ele pede pão com ovo e vai comer pão com ovo a vida inteira. É uma coisa absurda e grave. Estou curioso para saber o que o departamento de futebol vai fazer e o que o presidente / vice-presidente vai fazer sobre isso. É curioso, né? Volta dos torcedores ali nas redes sociais, absolutamente pertinente. É curioso, a gente projetava um pouco o que podia acontecer na segunda-feira em caso da vitória do Santos com a classificação do Flamengo. E o cenário se concretizou. Ou seja, o Santos derrotado na eliminatória.
Vitorioso, mas sem a classificação. Mas veja que não é uma coisa do outro mundo, porque, é claro, é uma coisa que a gente faz assim, muito à base da brincadeira mesmo, né? Mas todos nós palpitamos vitórias do Santos com classificação do Flamengo. Todos. Nenhuma com essa margem que faltou de emoção. De emoção. E sobretudo por como começou o jogo, né? É o que o Mauro falou. Embora o Mauro também tenha... A gente conversava durante a transmissão, o jogo começou a lembrar o Flamengo e Atlético daquela Copa do Brasil. Tanto que o Santos consegue os 4 gols, né? Consegue os 4 gols. A diferença é que o Flamengo dessa vez fez 2. Agora, os dois tinham sequências meio que parecidas até se reencontrarem pelo Brasileiro na casa do Santos de novo, na próxima quarta-feira. Então, pelo Brasileiro, os dois em posição semelhantes na tabela, precisando de vitórias em partidas muito complexas. O Santos vai jogar contra o Grêmio fora e o Flamengo vai jogar contra o Corinthians fora. Quem vai mais fortalecido? O eliminado Santos ou o classificado Flamengo? O eliminado Santos. Sem dúvida. Né? O eliminado Santos do Levir. O Levir não absorve a eliminação. A partida dele foi a vitória, bela vitória sobre o Flamengo e quase a classificação. E o Zé Ricardo tá com um trapézio nas costas. Tá com, a cada partida, mesmo que não signifique o peso da eliminação da Libertadores, essa situação fica difícil. Então ele vai jogar contra o líder do campeonato fora de casa. Depois vai pegar o Santos de novo em São Paulo, né? É uma excursão paulista do Flamengo nessas próximas rodadas. E acho que o Santos sai numa situação bem interessante para poder jogar com o Grêmio nesse jeito, trocando golpes, como disse o Mauro. É um jogo super difícil, mas talvez seja interessante jogar contra o Grêmio pelo estilo do Grêmio, nesse estilo. Lá e cá, né? Lá e cá, vai ser um jogão, provavelmente. E depois ele pode... Digamos, nessas próximas 2 rodadas do Brasileiro, super difíceis para o Santos pode entrar na briga pela primeira vez, de fato, por alguma coisa no campeonato. O Santos está ali entre os 4. Com a ajuda do Flamengo, de repente, né? Com a ajuda do Flamengo, 2 vezes, quem sabe. Né? Muito bem, então 4-2. O Sálvio no estádio falou da questão da arbitragem. Realmente, o que a gente pensa é de que forma o quarto árbitro conseguiu ver melhor o lance que o Voaden cansado, que estava ali dentro do campo. Só o que me chama a atenção é assim, eles têm comunicadores, né? Eu também acho que foi muito rápido para sugerir que tenha sido televisão. Foi. A televisão é o tempo de formar um montinho, aí é o tempo de chegar a informação. Eu acho que a mudança foi rápida, no limite do razoável, para a gente entender que foi mesmo do quarto árbitro. Mas eles têm um comunicador ali, quer dizer, por que fazer a cena de ir lá, chamar, ir na direção? Não é mais fácil, na hora o quarto árbitro já falou aqui, ó, foi bola. Fala aqui, o cara ouve lá e na hora já aponta. Nem que seja apontar aqui, ó, tô ouvindo aqui que não foi e tal. Ele faz esse gesto depois para o David Braz, mas né? ele cria toda a cena de ir, falar. Exato. Eu acho que isso aumenta também o falatório em cima do lance. A gente tá revendo aí agora. E na origem do lance, o Márcio Araújo também é envolvido. Também é batido, fica perdido na barra. Sai, ó, olha ele perdido aqui, ó. Aí sai na cobertura o Hever. É que o Sálvio entende perfeitamente. E, na verdade, assim, o Voaden, se você for observar, ele não está tão distante da jogada. Não. Mas ele está, talvez, uma fração atraso que permite que ele não observe o desvio na bola do Hever. E, na verdade, né, a gente só consegue ver nitidamente num dos replays, né? Uma beliscada na bola. Foi um replay, o mais claro foi um pouco adiante até, quando o árbitro já tinha voltado atrás. Para o Rio, já não sei, lá para outros estados. Muita gente está discutindo essa questão do Zé Ricardo. É um bom técnico. Eu acho que o Zé Ricardo, ele é, em tese, um bom técnico. Ele tem conhecimentos para ser um bom técnico. Mas as escolhas que ele faz, eu já falei aqui, parece um cara solitário, não sei se ele tem bons pares ali para conversar, gente que tenha tamanho para aconselhá-lo, e entendimento de futebol, para lhe dar confiança, mas é inacreditável como ele escolhe, ele faz as escolhas erradas. Um jogo como o de hoje, é o último jogo dele, antes da estreia do goleiro, que todo mundo queria. Perfeito. Deixa o menino no gol. Isso não dá para entender. Não se complica sozinho. Para quê? Né? Esse caminho aqui está indo, vai por aqui, não vai procurar um atalho e se perder não sei aonde. Aí ele vai, põe o Muralha, surpreendentemente, ninguém entendeu o Muralha, o que aconteceu? Aí, na beira do gramado, da entrevista, o Alex está treinando muito bem.
E imediatamente as pessoas pensam o quê? Pô, se terminar 2-0 o Santos tem pênalti. O Muralha nunca pega pênalti. O Thiago, pelo menos na base, tinha essa digamos assim, esse costume, né? E até do Henrique Dourado, ele quase pegou. Eu vou gostar de viver perigosamente, né? E aí vai reunindo, vai empilhando esses jogadores. Voltou o Márcio Araújo, tem o Rafael Vaz, que foi culpado direto na origem de um dos gols. Aí põe o Gabriel, ele tem o Mancoelho, ele tem o Vinícius Júnior, ele tem vários jogadores. Aí, Gabriel. Quer dizer, parece sacanagem, né? Quer dizer, o cara reuniu exatamente os jogadores mais marcados e que o Gabriel foi o cara que perdeu um gol que custou a classificação ao Flamengo, da Libertadores. Flamengo jogando contra o Atlético em Curitiba, o gol vazio, ele deu uma pichotada, a bola foi parar não sei aonde. Quer dizer, esse jogador voltou a ter oportunidade hoje. É muito esquisito. Eu acho assim, eu pensando bem, eu também estranhando a opção, eu entendo como os jogadores... Uma questão de fidelidade mesmo. A opção pelo Muralha, na minha visão, vai entrar o Diego, esse cara nunca mais vai jogar. Para ele não ser o meu terceiro goleiro esquecido por serviços prestados anteriormente, eu vou dar uma última partida para ele, mas correndo um risco, quase para eliminar. E eu acho que segue o raciocínio para esses outros mesmos jogadores. A questão da fidelidade. E tem técnico que é fiel a alguns jogadores. Mas quando ele é fiel aos jogadores, ele não é fiel ao clube que paga o salário com certeza. Que oferece os jogadores. E acho que falta essa interlocução. Ficou mais falar, difícil cara, o Flamengo negociar o Muralha até com qualquer mundo desse aí. Porque ele vai contratar um goleiro desse, gente. Um goleiro que falha seguidas vezes, que conta com a enorme boa vontade do seu treinador. E quando entra, ele compromete terrivelmente. O Rafael Vaz. O relato do Eric Faria da Globo de que os jogadores, ele está ali à beira do campo, revoltados, não é para menos. Uma bola dominada, o camarada tenta sair jogando, tudo cede o escanteio, leva uma bronca, aí vai, bate o escanteio, sai o gol. Claro que tem falha também na conclusão da jogada, mas é uma bola morta. Uma bola morta. Hoje, o filme de 2014 do Atlético 4, Flamengo 1 foi muito parecido. Time com DNA perdedor. É isso mesmo, time com DNA perdedor. Talvez com esses outros jogadores, num outro momento, até mude, mas o espírito desse Flamengo atual, é um espírito fraco, é um espírito do time perdedor. Não tem aquelas características, né, que a gente sempre fala aqui, mas eu não vou repetir. É curioso isso, né, porque é uma classificação que não alivia a corneta. Então ele vem aqui a São Paulo no fim de semana pegar o Corinthians, sendo que uma derrota deixa ele praticamente morto no Campeonato Brasileiro mesmo com o turno. Então, esse é o ponto, né? Não é aquela classificação que, se termina no 2-1 ali... Acho que, tudo bem, o impacto de um revés no domingo, claro que ele ainda ia ser da perda de um objetivo importante. Mas você ia falar, bom, eu tô aqui na Copa do Brasil ainda, essa taça eu ainda posso ganhar, ainda tô na Sul-Americana também, enfim, tem duas frentes aqui. O objetivo de ganhar alguma coisa esse ano tá vivo ainda. Isso ainda é verdade, mas aconteceu de um jeito em que não aliviou a situação dele, né? Não aliviou as críticas, não aliviou nada. Então, nesse momento, eu acho que se tivesse classificado jogando bem hoje, a reação a um eventual jogo ruim, a um resultado ruim contra o Corinthians seria diferente. Agora, sem dúvida, as coisas estão se empilhando, né? Sem dúvida. Então, a gente ia falar do Palmeiras, foi o jogo que terminou agora há pouco, do Palmeiras, do Cruzeiro, mas deixa eu emendar o Botafogo classificado contra o Galo, até pra gente já unir as duas coisas. Até porque na segunda-feira nós teremos o sorteio dos mandos e existe, né, essa dúvida. E aí, 2 jogos no Maracanã, como fica a divisão das torcidas, ou um jogo na Ilha do Urubu, outro no Newton Santos. Não falta muito para os jogos vão acontecer no mês de agosto, né? Então, a definição tem que ser realmente rápida. O Botafogo vai pegar o Flamengo na semifinal, teremos Flamengo e Botafogo. Que classificação do Botafogo hoje contra o Galo, né? Porque, assim, problemas do Galo à parte, esses problemas administrativos de futebol, a troca de técnico, o que não vinha dando certo e hoje continuou não dando certo mesmo com a estreia desse aí, tudo isso à parte, o Botafogo não tem nada a ver com isso. Time de Copa, time de façanhas. Se a gente observar o sangue nos olhos mesmo do Botafogo, assim, tudo bem, é óbvio que a gente tem que destacar a organização, e o Botafogo é um time que até quando perde a gente consegue ficar impressionado com o quanto é organizado, com o quanto é bem treinado, com o quanto cada um sabe exatamente o que tem que fazer, sabe? Todo mundo sabe as coberturas que tem que fazer sem a bola, os deslocamentos, tudo isso. E isso aí, cara, você tira mais do que o Roger pode jogar, mais do que o Pimpão pode jogar, mais do que o João Paulo pode jogar. Ou esses caras não estão jogando muito mais do que o melhor que eles já jogaram na vida. É incrível, cara. São caras que foram coadjuvantes absolutos em todas as carreiras e porque estão num time muito bem treinado e num time que é um time que se defende. Não se defende no sentido de se defender, mas um defende o outro, um joga pelo outro.
né? É um time absolutamente solidário. Eu fico encantado com o Botafogo porque, assim, ver um trabalho desse com tão poucos recursos e tão cheio de brio mesmo, de entrega e de organização, porque só entrega também não leva ninguém a lugar nenhum, é notável. Então, quando fez o gol aos 5 minutos, é porque nesses 5 minutos ele já estava amassando o Atlético. Não é que o jogo estava normal e o gol aconteceu, não. O gol sai aos 5 porque foram 5 minutos jogando ali, pressionando até a oportunidade chegar. E é um time muito lúcido, cara. É notável realmente o que o Jair faz. Tá para completar 1 ano aí à frente do Botafogo eu sei que é complicado, né? Porque eventualmente a questão técnica pode pesar. Pode ser que o Botafogo encontre aí, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, um time tecnicamente melhor e igualmente organizado, e saia as duas, mas acho que o torcedor, acho que assim, não tem como o torcedor ficar chateado com o Botafogo esse ano. Independentemente do que aconteça, porque só pra gente ter uma ideia do feito, vamos pegar todos os times que começaram Libertadores e Copa do Brasil, jogaram os dois. Flamengo, eliminado da Libertadores. Sim. Palmeiras, eliminado da Copa do Brasil. Galo, eliminado da Copa do Brasil. Santos, eliminado da Copa do Brasil. Chapecoense, eliminado da Libertadores. Atlético Paranaense, só não foi eliminado da Copa do Brasil ainda, porque não jogou, mas vai ser, e provavelmente da Libertadores também. Botafogo, continua na Copa do Brasil. Em vantagem na Libertadores e pode jogar fora. Na Libertadores, espetacular. Praticamente classificado. Quer dizer, o que faz o Jair com esse time, com esse elenco, nessa temporada, tendo passado pelo que passou na Libertadores, porque precisou jogar as fases mais complicadas, é absolutamente incrível. O Corinthians é uma grande surpresa no Campeonato Brasileiro, mas não dá nem para comparar, porque você olha para o elenco do Corinthians e vê vários bons jogadores, embora não fosse apontado como o principal. O feito do Botafogo até aqui na temporada é o feito mais espetacular do futebol brasileiro do ano. E aí começa o ano e você fala, poxa, mas agora contratou o Montilho, com o Campeonato Brasileiro que fez o Camilo, os dois ali, é só arrumar um jeito de encaixar. Não tem um nem outro. Não tem nenhum e nem outro. E aí na passagem do ano passado pra cá, perdeu titulares, então você vê, o Diogo fez gol com o Cruzeiro, era o lateral do Botafogo. O Neilton, um dos principais atacantes, foi pro São Paulo, já tá no Vitória. O Sidão era o goleiro. Quantos goleiros jogaram? E não é que ele tá substituindo isso com grandes contratações. Não. Pô, ele tá lançando. Esse Matheus Fernandes é um belíssimo jogador, tá crescendo muito de nível. O João Paulo jogando mais à frente também. Eu ainda vejo gente falando, Botafogo joga com 4 volantes. Não joga com 4 volantes. O João Paulo joga como meia hoje. Claro. Um cara ali jogou até um pouco atrás, quando tinha a companhia desses jogadores. Agora ele tá jogando mais à frente. Até voltando um pouco ao que já fez lá atrás na carreira. Mas é notável. Quando você vê um trabalho desse, de time mesmo, na acepção da palavra, eu acho que não tem por que não bater palma pro Jair, e independentemente do que aconteça. É claro que seria muito legal ver um trabalho desses premiado com uma taça, mas pode não acontecer, e acho que a torcida do Botafogo tem que aplaudir de qualquer jeito. É curioso porque, antes de entrar propriamente na falta de méritos do Atlético, como o Paulo falou, a gente pode comparar muito o trabalho e o atual estágio do Jair e do Zé Ricardo. Eles meio que surgiram juntos no futebol. E o que o Flamengo se fortaleceu em termos de elenco desde que o Zé Ricardo entrou e o que foi feito com o elenco do Botafogo. São histórias completamente diferentes, né? Eles vão se cruzar agora na semifinal, são histórias completamente diferentes, envolvendo 2 técnicos novatos, né? Um conseguindo lidar com a escassez e o outro não conseguindo lidar com a fartura, né? Basicamente é isso que está acontecendo. O Atlético teve 2 finalizações certas o jogo inteiro, 62% de posse de bola, quer dizer, um time... hoje o Atlético o Flamengo foi outras vezes, o Arame Liso, né? Aquele time que não... Teve uma chance mais clara com o Luan que o Rimé atrapalhou, né? E agora o Botafogo é isso, né? Botafogo, agora, hoje, qual era a dúvida? O Botafogo precisa buscar o resultado, o time que joga sempre esperando. Fez o primeiro gol, no final do primeiro tempo fez o segundo gol, se defendeu muito bem, o Atlético não criou tantas chances assim, cruzou 34 vezes a bola na área, mas... E 2 certas. Né? 2 certas, ou seja, sem grandes riscos, né? A defesa ganhou praticamente todos os embates aéreos, e no final ainda fechou com o 3º gol. Quase 28 mil pessoas foram ao estádio, 7h30 da noite, no horário que às vezes é difícil de chegar no estádio. Muita gente chegou com bola rolando, inclusive, ou seja, a torcida apoiou. Ingresso com preço de cinema, coisa linda, né? 24 e pouco a média do preço do ingresso. Sensacional. O povo pode ir ao estádio ver o Botafogo se classificar. Claro que até os confrontos com o Flamengo chegarem, até lá, as coisas podem mudar, né? Tudo muda de uma semana para outra, tudo mais. Mas o time do Flamengo da Copa do Brasil é esse aí, com algumas mudanças eventuais. Não tem essa turma nova aí que não está inscrita na competição. Se for esse Flamengo que jogou hoje, esse do DNA perdedor, esse time banana, né? Banana mesmo. O
Botafogo tem muito mais chance. Porque a diferença de comportamento iguala demais, como já igualou em vários confrontos. No próprio Campeonato Carioca, Volta Redonda, mando do Flamengo, o Flamengo dominou o jogo, pressionou, o Roger ainda perdeu um gol feito, o Botafogo quase mata o jogo ali. Mas o Flamengo teve mais volume de jogo, é lógico, vai ter. Jogando em casa contra o Botafogo, vai ter mais volume de jogo, mais posse de bola, vai até criar mais situações de gol. O Botafogo vai jogar por 1 ou 2 chances e pode matar, sim. E quase matou naquela oportunidade. No confronto de mata-mata, se fosse amanhã, muito difícil para o Flamengo, bem difícil, sem poder contar com o Everton Ribeiro, com o Giovani, com essa turma que no Rodolfo, o goleiro que vai estrear no domingo, bem complicado. Mas claro que em 1 ou 2 semanas muita coisa pode mudar e não sabemos até o que vai acontecer no Flamengo, né? Se é que algo vai acontecer, porque essa administração também tem uma outra característica, a tolerância com o fracasso, como foi na Libertadores, ou com aquilo que cheira a fiasco. Hoje cheirou, né? O cheirinho de fracasso, de papelão. Por pouco não aconteceu. E a tolerância, até hoje eu vi muita tolerância com isso. Há momentos que alguma coisa tem que ser feita. Como, por exemplo, decretar para o técnico que o goleiro vai ser afastado, que o Vaz vai ser afastado. Não afasta. O presidente do clube tem que afastar. Vai treinar, vai jogar no sub não sei o quê, empresta para outro time. Não tem condição, gente. Não tem condição. Mas não sei se haverá coragem para esse tipo de decisão pelas pessoas que comandam o clube. Só voltando ao Atlético aqui. Eu ia falar, Banana cabe ao time do Atlético também? Eu acho que cabe principalmente a quem manda no clube, né? O presidente essa semana conseguiu um hat-trick, né? Ele conseguiu passar 3 vergonhas com 3 técnicos diferentes. Olha que maravilha. Ele conseguiu passar uma vergonha com o Roger na semana passada, ele passou uma vergonha com o Giacomini no fim de semana, passou mais uma vergonha hoje com um 3º técnico diferente. E 3 derrotas seguidas. E 3 derrotas seguidas. E tá falando, não, futebol é resultado, eu não vou me omitir. Cara, você não foi capaz de montar um departamento de futebol. Um departamento de futebol profissional, não com o seu entendimento de futebol, que é 0. Então, fica difícil, cara. Na minha impressão é de que essa gestão, ela conseguiu jogar fora tudo que o Atlético construiu nos últimos anos. E o clima, você vai pensar, tá na Libertadores ainda. Tá, alguém acha que vai ganhar? Sério? Alguém acha que se passar do Wilstermann vai tirar o River Plate? O clima, pelo menos entre a torcida, é de... Você vai só postergar uma eliminação inevitável, porque não há clima olhando para esse grupo e... nesse momento, para acreditar em algo melhor. O torcedor do Atlético está esperando chegar aos pontos para ficar tranquilo na Série A e pensar no ano que vem. E quando eu falo pensar no ano que vem, é mudar o perfil de time mesmo. Beleza, o Atlético foi muito feliz numa época aí, apostando em alguns grandes nomes, conseguiu encaixar bons times. Tá na hora de virar esse disco, tá na hora de pensar em outro tipo de equipe, em outro tipo de planejamento, mas esse tipo de planejamento só vai ser feito por quem entende de futebol. Só que quem faz esse papel não tá mais aí, né? Então, quem não tá mais aí. E quem que vai fazer esse planejamento? Porque o futebol do Atlético hoje é uma nau à deriva. O secretário da prefeitura / presidente, ele agora estava dando entrevista ali, nossa, inadmissível, agora eu vou repensar e tal. Ele é daqueles presidentes que acreditam que o papel dele é assinar o cheque e cobrar. É assinar o cheque e se não ganhar, ou demite o técnico, ou vai entrar no vestiário dando bronca. Ninguém respeita a gente assim, gente. As pessoas respeitam quem é do futebol. Se não é do futebol, o jogador é na cara e dá risada. Então é um elenco hoje que está cheio de jogador realmente veterano e que está saciado na carreira, não tem a fome que os jogadores do Botafogo têm. E se não tiver ninguém para ficar no pé ali, mas com moral para cobrar esses caras, o técnico está vendido também. O Micali vai ficar tão vendido quanto outros técnicos ficaram. Você fez a ilação do vexame com 3 treinadores numa mesma semana. A história do Atlético, em termos de perfil de comando, direção e escolhas, lembra bem a história do São Paulo esse ano. O São Paulo teve um momento do vexame triplo com 3 treinadores diferentes. Rogério Ceni perde, Pintado perde, Dorival Júnior perde. Ou empata em casa com o Lanterna, né? Com uma derrota. Com uma diferença. Eu acho que a luz do São Paulo, vermelha, já tinha acendido há algum tempo. E alguns reforços foram contratados, reforços de qualidade. Sim. E talvez a escolha do treinador fosse ali a melhor possibilidade naquele momento. Você falou em pontos suficientes para ficar na posição. O clima do torcedor é mais ou menos a mesma história. O Atlético está a poucos pontos de uma zona perigosa. É bizarro falar isso de um time que está na Libertadores, mas é como se não estivesse, porque não tem futebol para dar qualquer tipo de esperança. Jean, no duelo dos palestras deu o Mineiro, mas que coisa, né? Interessante. O Cruzeiro chegou a fazer 3-0, o Palmeiras virou para 4-3, se fosse um único jogo de 180 minutos, e o Cruzeiro teve de buscar no finalzinho do jogo um gol de cabeça marcado pelo lateral esquerdo para se classificar.
quando o seu técnico, Mano Menezes, chega a 1 ano no cargo? Eu acho que assim, o jogo foi todo muito igual, né? Aliás, o confronto foi todo muito igual. O primeiro tempo foi ruim, né? Então, exatamente. Os times se arriscaram menos do que a gente esperava. Exato. Eu acho que não sei nem se é menos do que a gente esperava, porque eu realmente não imaginava o Cruzeiro, apesar de jogar em casa com toda a sua torcida partindo para cima, e também não imaginava o Palmeiras, embora precisasse de uma vitória, contra o Cruzeiro, no Mineirão lotado, indo que nem louco para frente para atacar. Achei que fosse realmente segurar um pouquinho mais e tentar um gol ali, como quase acabou acontecendo. Quer dizer, o gol acabou acontecendo, a classificação não. Eu acho que a partida talvez tenha sido aquém do que a gente esperava do ponto de vista técnico, né? Foi um jogo muito igual, os números, se a gente olha, são números bem parecidos. O confronto, no geral, foi igual, porque foi um confronto em São Paulo com o primeiro tempo de um, o segundo tempo do outro, e os 90 minutos no Mineirão muito parecidos, né? Acho que até o empate foi mais justo, digamos assim, pelo que foi o jogo. Os dois empates foram justos. Exato. Acho que assim, o Palmeiras chegou à marcação do seu gol. Quando partiu mais para cima mesmo, né? Quando o Cuca acaba fazendo a mudança, tirando um volante, tirando o Felipe Melo para colocar o Rafael Veiga, para colocar o Keno depois também, quer dizer, o Keno entra antes, na verdade, entra já no intervalo no lugar do Guerra, que estava mal, e acho que chama a atenção do lado do Palmeiras isso, seus principais jogadores abaixo da média, né? Tanto o Dudu como o Guerra jogaram muito menos do que... No confronto especificamente? No jogo especificamente ou... Não, acho que no jogo, né? O Dudu jogou muito no segundo tempo em São Paulo. É verdade. Mas primeiro jogo. No primeiro jogo, mas foi mal ali. Aí, acho que assim, o que é muito diferente... Aí o Palmeiras tem até a chance de matar o jogo, né? E para você ver como as coisas... né? Com o Egídio. A lei do ex e tudo mais. E o Egídio teria... não funciona. Acho que ele nem deveria ter finalizado naquela bola. Ele acaba optando por uma finalização quando não deveria. Ele quer até fazer um bom jogo defensivamente, né? Fazer uma boa partida. Acaba, acho que até se queimando mais. Já é queimado, acaba se queimando mais com aquele lance. Perde o gol e, na sequência, o Cruzeiro chega à marcação do seu gol com o Diogo Barbosa, que faz enfim, finaliza de cabeça sozinho na área também, né? Tem uma jogada ali. O Cruzeiro, nesse momento, estava na pressão, estava no ataque, mais no abafa, como o Palmeiras tinha ido para o abafa. Eu acho que o que há de muito diferente entre os dois é a consequência do resultado. O Cruzeiro precisava muito desse resultado, porque era a sua última esperança de título, podemos falar assim. O Cruzeiro foi eliminado das outras competições que disputa, está no Campeonato Brasileiro sem chance de título, vai brigar pela Libertadores e precisava continuar na Copa do Brasil para ter a chance de um título. Conseguiu, e acho que é importante para o Mano, né? Era um adversário complicado. O Cruzeiro avança e o Mano passa a ter tranquilidade quando completa um ano. Do lado do Palmeiras, a pressão agora em cima da Libertadores vira um negócio monstruoso, gigante. Porque a exemplo de Atlético, a exemplo de Flamengo, o Palmeiras começou a temporada daqueles times que começou a temporada com a obrigação, entre aspas, de conquistar um título. O brasileiro está praticamente inviável nesse momento. A Copa do Brasil, o Palmeiras acaba de ser eliminado. Restou a Libertadores, na qual o time não está numa situação também tranquila, né? Não está numa situação favorável. Esse jogo também valeria para o Palmeiras para decidir, bom, esse é o time titular, quer dizer, será que esse jogo foi capaz de chegar para o Cuca e dizer, Cuca, você realmente encontrou. Esses são os seus 11 titulares. Eu li uma brincadeira no Twitter, acho que até de um palmeirense, que durante o jogo falou assim, o Palmeiras está sentindo muita falta de seus jogadores reservas. Então, eu acho até que assim, a gente pode... Um deles, o Keno, brilhou, de novo, tem estrela. Exato. A gente pode discutir assim, tudo bem, ele tinha o desfalque de alguns jogadores, né, que não poderiam jogar a Copa do Brasil, mas que não me parece que... O Bruno Henrique talvez seja hoje titular do Palmeiras já, acabou de chegar, mas talvez seja titular do Palmeiras. Eu não acho que o time que ele vai escalar na Libertadores vai ser muito diferente desse. Talvez o Bruno Henrique no lugar do Thiago Santos. O Davidson, né? Você acha? E aí no ataque, não sei se ele vai realmente manter o Borja. O Borja, hoje ele não tinha outra opção mesmo. Sim. Acho que era o que ele tinha. Michel Bastos. Podia até jogar sem centroavante, talvez, né? Então, talvez só jogando sem centroavante. Mas no lugar do Borja, quer dizer, quem que ele vai colocar ali como falso 9? Ele, né? O cara que fazia essa função era o William, que está machucado também. Então, Michel Bastos, talvez, na esquerda?
lugar do Egídio? Então, eu acho que, assim, depois da péssima atuação do Egídio na primeira tentativa que ele teve na lateral esquerda... Até por conta do jogo em casa, da pressão. Então, é que assim, né? É um jogo tão especial que há de se levar em consideração também a condição emocional de cada jogador, o preparo emocional para esse tipo de jogo, certo? Um jogador que entra pressionado, sem poder errar nenhuma bola, eu acho que o Egídio já entra num jogo mais pressionado que o Michel. Sim. Eu acho que sim, pelo histórico. Pelo histórico. Talvez seja... Mas eu concordo, não tem grandes alternativas assim a esse time que entrou contra o Cruzeiro. O Juninho, aparentemente, ele também desistiu, que seria uma opção mais defensiva ali, né? E até pela natureza do jogo, pelo que o Palmeiras vai precisar para a Libertadores. Enfim, nós estamos falando da Libertadores já, porque acho que virou a grande meta, virou o grande objetivo, e esse time, em tese, tinha que dar a indicação de que se a escalação que ele vai usar nas suas principais partidas, ou seja, nas partidas de Libertadores, vai ser essa, né? Até porque ele agora vai fazer aquele período de... Aliás, isso é curioso, né? Porque ele vai fazer, e acho que está certíssimo, falei isso antes até que a decisão fosse tomada, que o Palmeiras precisava parar de reclamar da falta de tempo e pegar uma semana e rifar 12, 13 jogadores que ele considera e levar para treinar e trabalhar com esses caras. Fica até um pouco essa dúvida de quem vão ser esses jogadores. Quer dizer, será que na hora que ele vai levar, ele vai levar Zé Roberto, Michel Bastos e Egídio para esse período de treinos separados? Acho que essa vai ser uma coisa interessante também para se perceber. Qual vai ser o grupo que ele vai tirar das 2 rodadas do Campeonato Brasileiro e trabalhar olhando para a Libertadores? Esses 2 times saem dessa fase, eu acho que muito chamuscados, mesmo sobrevivente Cruzeiro, para enfrentar o Grêmio, ao que tudo indica, a não ser que aconteça uma hecatombe, né? O Grêmio está virtualmente classificado, mais do que virtualmente classificado, porque não podemos esquecer, o confronto foi marcado por um jogo em que o Palmeiras, em casa, uma atuação ridícula, tomou 3 gols no primeiro tempo, e o Cruzeiro conseguiu tomar os mesmos 3 gols em 19 minutos. E o Cruzeiro conseguiu tomar uma virada no placar agregado hoje em casa. O Palmeiras estava se classificando, virando para 4-3, um jogo que estava 3-0 para o Cruzeiro. O que é uma loucura, gente. É estilo Flamengo e Santos, que o caso aconteceu. Você tem uma situação absolutamente favorável. Aí toma 4-3 no placar somado dos 2 jogos. E aí vai buscar o gol ali com muita dificuldade, aí consegue empatar com quase 48 mil pessoas no Mineirão. É que a pressão acho que não fica tão grande, né, Mauro? Porque, vamos dizer... Dá a sensação de que a lambança foi a consequência teria sido desastrosa 3 semanas, mas né? tem que olhar para isso. Sim. O Cruzeiro perdeu para o Avaí, gente. É o Cruzeiro do professor Mano Menezes, tão badalado. Perdeu para o Avaí e agora passou por essa situação. A mesma coisa o Cuca. O Cuca no Brasileiro, o Palmeiras está distante da liderança. Na Copa do Brasil, adeus. E na Libertadores agora é a última possibilidade, de repente, de continuar remando em alguma direção, com possibilidades, pelo menos em tese, né, e está em desvantagem. Eu acho que são 2 times que decepcionam demais também. O Cruzeiro, quando começou o campeonato, pelo elenco, pelo investimento, também se esperava mais. É um time extremamente desequilibrado, né? E hoje até jogava melhor e tudo mais, parecia até que estava mais perto do gol, tomou um gol, está com um certo lance de azar também, a bola desvia, mas depois tomou o gol, foi uma angústia, um desespero, um Cruzeiro... Então, é um time desequilibrado. O Grêmio, que será o adversário que tudo indica, repetindo a semifinal do ano passado, inclusive, né? É um time hoje muito mais equilibrado. Sim. Então, a mesma coisa que eu falei de Flamengo e Botafogo numa semifinal, acho que vale para Cruzeiro e Grêmio. Ou o Cruzeiro se estrutura rapidamente, ou o favoritismo do Grêmio vai ser muito grande. E o Renato já mostrou que ele vai para a Copa do Brasil com titulares, foi com o Fluminense, com vantagem por ter vencido por 3-1 em Porto Alegre, jogo no Rio, ele poupou contra o Sport. Imagina uma semifinal com o Cruzeiro. Até pela distância, comentou um pouquinho com o Corinthians e tudo mais. Ele sabe que o negócio é empilhar a conquista. O lema do Renato é tipo o Zé Mourinho. Eu quero ganhar a taça. E ele sabe que faltam 4 jogos. Né? E o brasileiro é muito mais difícil. Ele vai tentar com tudo. Acho que se o Cruzeiro não progredir muito, vai ser muito difícil passar pelo Grêmio. Aliás, é engraçado, né? Como a gente tem 3 times no Brasil passíveis de muitos elogios. E só. Mas tudo bem, o esporte subiu, sim, mas ainda não é uma coisa que você pode dizer. Corinthians, Grêmio e Botafogo. Corinthians, Grêmio e Botafogo são os 3 times que merecem muitos elogios. E os outros todos você acha pouca coisa. Eu acho legal é o seguinte, como os perfis são diferentes, você percebe que de maneiras diferentes de jogar futebol, você pode agradar. Desde que as pessoas entendam que essa é a característica do time, essa é a limitação do outro, esse aqui só pode jogar desse jeito.
Então você vai, pô, legal, se os caras conseguem fazer isso, né? Como você pode ver a Irlanda jogar bem futebol de repente, com toda a limitação, e pode ver a Alemanha jogar, a Argentina, o Brasil, de uma forma totalmente diferente. Porque assim, nós estamos reunidos aqui nessa noite de quarta-feira para falar mal, entre aspas, né? Fala mal, fala bem, fala mal, né? O torcedor fala bem de não sei quem, fala mal de não sei quem, né? Nós estamos aqui para falar mal nessa noite do Palmeiras, do Flamengo, classificado, mais do que o torcedor está falando mal do que a gente aqui, né? Não preciso nem dizer. E do Galo. Três dos... Eram os badalados. Não é três dos mais badalados. Os três mais badalados. Cara, falando em português, claro, eram os 3 dados como favoritos ao título brasileiro pelo tamanho do investimento e pela expectativa que havia. Exatamente. Você vê que realmente no futebol fica muito claro que só isso não leva a lugar. Não é videogame, pô, não é... Dois trocaram de técnico já trocaram. Um palmeirense assistindo o jogo, né, Arnaldo? Falou pra gente, fizemos gol cedo demais. Mas tem muito disso porque o segundo tempo começou a aparecer pro Cruzeiro em determinado momento, muito no jogo com o São Paulo. Quer dizer, um confronto que você começa em vantagem, claro que lá a vantagem era maior, mas que de repente a vantagem continua sendo pequena, um gol pode sair, aí você começa a se preocupar mais em se proteger, e essa preocupação do Mano é evidente, dado que depois daquela sequência que tomou muitos gols, 10 gols em 5 jogos, ele prometeu que ia deixar o time mais cauteloso. Mas teve isso, né? O Cruzeiro teve tempo para acordar no jogo. Claro que vai ser importante também a própria volta do Arrascaeta, embora eu acho que o Sobis está devendo um pouco. Ele que fez uma opção clara de ter o Sobis em alguns momentos mais avançado, em alguns momentos jogando atrás do Sassá, mas acho que ele pode jogar mais. Só que hoje foi isso, né? Hoje a impressão que dá é que se o gol sair um pouquinho mais tarde ia ficar difícil. Você mesmo chamava atenção, né? Que no intervalo a torcida, ele ouviu um torcedor pedindo o Arrascaeta, que estava no banco de reservas, apontou o relógio, apontou o placar, tipo, calma. Né? Mas tá 0-0, mas estava correndo risco, né? E seria um vexame por ter aberto 3-0 aqui em São Paulo. É um 4-3. Pois é. É um placar agregado, né? E é boa a lembrança do Léo sobre o jogo do São Paulo. O Cruzeiro flertou com a eliminação contra o São Paulo. E lembremos, foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Nacional do Paraguai, que é um time pequenininho, maior que o Palestino, mas é pequenininho. Arnaldo, Copa Sul-Americana com os brasileiros classificados, o Corinthians se classificou fazendo 2-0 em sua arena, como até imaginava-se. E a escalação do Carille, como é que vai ser? Tal? Vai poupar todo mundo? Vai poupar alguns jogadores? Vai pensar no grandíssimo jogo contra o Flamengo no final de semana? Sim, poupou alguns jogadores e o Corinthians correu alguns riscos, tal. Fez o gol logo, mas depois correu alguns riscos. O Patriotas chegou a estar perto ali do gol, não de fazer o gol, mas perto do gol do Cássio, e depois o Pedrinho faz o primeiro gol dele como profissional e o Corinthians avança na Copa Sul-Americana. Assim como disse o Léo, vozes corintianas, não palmeirenses da redação, até antes do jogo começar, ou até no intervalo, talvez seja bom ser eliminado. Eu não creio, porque eu acho que o Corinthians vai poder conciliar essas duas competições. A Sul-Americana, como disse o Mauro, é bem espaçada. Ela tende a ficar mais interessante daqui para frente. O adversário vai ser ou Racing ou o Independiente Medellín. Só estrangeiros do lado da chave do Corinthians. Todos os outros brasileiros estão do outro lado da chave. O Corinthians tem possibilidades com esse time de ser campeão também da Copa Sul-Americana. Se ele abrir uma vantagem ou mantiver a vantagem do brasileiro, ele vai poder, quem sabe, nos próximos confrontos, usar mais titulares e tudo mais. Acho até que, pelo fato do jogo ser em São Paulo, o Carille usou mais gente do que a gente imaginava, mais titulares do que a gente imaginava. Até o Jô entrou na parte final da partida. E eu entendo o temor do torcedor do Corinthians, sobretudo com um elenco curto, que perdeu recentemente 2 jogadores por lesão. São lesões diferentes. A do Pablo muscular, que às vezes é decorrência de excesso de partidas. A do Jadson, uma pancada na costela que pode acontecer num treino, inclusive, né? Não precisa ser necessariamente um lance de jogo. Mas acho que o Corinthians saiu dessa partida eliminatória sem sequelas. Tranquilo. Não se desgastou excessivamente na partida, deu para perceber isso pelo ritmo impregnado não deu. Empregado. Mas eu acho que a preocupação da partida com o Flamengo, que é muito importante, ela não sofreu grandes alterações. Acho que o Corinthians vai forte para o jogo com o Flamengo, inclusive fisicamente falando. Mas o dilema, acho que, Arnaldo, em relação à Sul-Americana, se coloca muito mais a partir da próxima rodada. Sim. Porque aí que tá, você ainda está longe de uma fase
final. Na próxima rodada aí você tem adversário tem um confronto complicado mesmo, já é mais difícil, quer dizer, então talvez você tenha que escalar, né? Se não o seu time completo, um time muito mais próximo do que é o time completo. E aí é que eu não sei, tudo bem, como ainda tem tempo para o confronto, talvez o Carille possa fazer a avaliação, falar, bom, estamos aqui com uma folga de 9, 10 pontos no Campeonato Brasileiro, beleza, dá para, entre aspas, arriscar. Agora, se tiver com uma margem mais apertada no Brasileiro, sinceramente, não é menosprezar a Sul-Americana, claro. Mas é que a Sul-Americana não se compara com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito grande e para o Corinthians seria um feito gigante, né? Basta lembrar da expectativa que havia em relação ao desempenho do Corinthians no Brasileiro no começo do campeonato. Então, eu acho que tudo tem que depender da distância, da folga, da margem que o Corinthians vai ter ou não na hora do confronto. Da distância, inclusive, geográfica. Eu acho assim, sendo um adversário Racing, que é um time tradicional e tudo mais, a distância geográfica em relação à Argentina não é uma distância que te desgaste uma viagem muito longa, como o Corinthians já fez nessa Sul-Americana, né? E até as opções para os jogos fora de casa anteriores foram pensadas em relação também à logística da viagem. Acho que tudo isso vai ter que ser pesado mesmo, de certa forma. Em relação ao Fluminense, eu entendo que aí é uma coisa diferente, é a possibilidade do troféu, né? Aí vai ter viagem, de qualquer jeito, chata. Quito é chato jogar. Fluminense tem aí uma questão... Nós temos os gols, inclusive, da classificação do Fluminense, quando você fala, não? Então, tem uma questão, tem o gol do ceifador novamente, marcando. Chato jogar, já perdeu um monte de vezes lá, mas hoje tem, né? É outra... Só tem o Barcos de lembrança, né? A LDU. Mas, assim, mas pro torcedor do Fluminense é uma questão... existe... faz tempo, mas é um trauma. Perder a final da Libertadores para a LDU... não vai adiantar nada eliminar a LDU no ano seguinte. Exatamente, isso mesmo. Então tem uma tradição esse confronto. E Bolívar, La Paz é a mesma coisa que Strongest La Paz, aquela coisa que a gente sabe, viagem complicada, ida para La Paz no dia da partida, 3.800 de altitude. O Bolívar venceu até a primeira partida, o segundo jogo entre LDU e Bolívar vai ser em Quito. Que o Fluminense conhece aí, pode voltar à cidade, mas aí eu acho que é uma frente interessante para o Fluminense, assim como é para a Ponte Preta, assim como é para o Sport, assim como é para a Chapecoense. A Sul-Americana, fora o Corinthians, que tem a frente principal clara, para os outros demais brasileiros, ela pode ser um título importante nessa temporada. E a perspectiva para esses times jogar Libertadores, porque poucos deles podem sonhar com o G6 no Brasileiro. É verdade. Então, até isso... O Fluminense, em tese, pode sonhar, mas não é um dos favoritos a ficar entre os 6. Não é. Não é mesmo, pelo elenco que tem. Talvez a Sul-Americana seja o caminho mais viável. Exatamente. Já foi caminho para tanta gente, né? Já foi caminho, sem falar da história da Chapecoense, mas para Goiás, para Ponte Preta, times que chegaram até na final, né? Nós vamos ao intervalo no Linha de Passe, só registrar aqui aspas do Zé Ricardo dizendo que o Muralha foi bem. Ele está causando um alvoroço gigantesco aqui no Twitter. Uma das declarações do Zé Ricardo. Não pode, ele não está bem. O mídia trenezinha bem pro Zé Ricardo, né? Zé, não fala isso, Zé. Garoto. Não, você pode estar de brincadeira. Ele disse que o Muralha foi bem. O Muralha teve pelo menos 3 saídas desastrosas, uma delas um gol, e foi mão de alface no gol de cabeça do Copete. Mas foi bem. Um lance... Só isso. A falha menor foi mão de alface. 2 gols foram falhas do Muralha. É inacreditável isso. E parece que ele acredita nessas coisas mesmo, né? Vamos fazer o quê? Vamos ao intervalo, nós voltaremos para o desfecho do programa geral. Que aqui o seu palpite é quente. O que a Caixa tem? Tem conta pro seu
Bem, abra sua conta. Saúde sexual masculina. Em outras palavras, a sua performance sexual. Firme, forte, tudo funcionando? Certeza de que não poderia ser melhor? Sem tabu. Esquece a vergonha. Saúde sexual é tudo pra nós. Lifeman. Tratamentos personalizados e resultados comprovados. Sua vida sexual pra muito melhor. Corpinho de 50, potência de 20. Lifeman. Muito prazer. Linha de passe. Oferecimento. Esporte é emoção. Interatividade é tudo. Sportingbet.tv. Samsung Galaxy S8 com reconhecimento de íris. E Nissan Kicks, agora fabricado no Brasil. Acabando linha de passe, valeu Jean, Arnaldo, Mauro, Léo Bertozzi. Por quê? Porque vem aí o Sport Center com Rogério Vogan e Antero Greco, e a primeira atração será ao vivo a entrevista coletiva do técnico Cuca do Palmeiras, que começa a falar dentro de instantes no Mineirão. Não saia daqui, não saia da ESPN Brasil. Entrevista do Cuca, começo do Sport Center logo depois do intervalo. Tchau, valeu pela companhia. Linha de passe sexta-feira, hein? 9 da noite. Até lá.